Olá, seja bem-vindo ao nosso portal jurídico Viver Direito. Se você é advogado ou estudante, eu recomendo sinceramente que pare o que está fazendo e foque um pouquinho nessa entrevista, porque hoje eu tenho a honra inenarrável de estar na companhia do Dr. Francisco Caputo, que é ex-presidente da OABDF e atual conselheiro federal reeleito, representando aqui o nosso Distrito Federal. Um advogado que tem muito a compartilhar e vai ensinar muita coisa importante para você que está nos assistindo. Doutor Francisco, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Gilbert. A honra é toda minha de poder participar desse espaço tão nobre e poder me comunicar com os nossos colegas advogados, os nossos futuros colegas, que hoje ainda estão nos bancos das faculdades, mas que em breve estarão ombreando conosco na construção de uma sociedade mais livre, do engrandecimento da OAB, né? E são os grandes objetivos da nossa entidade, né? Com certeza. Vamos falar muito para os jovens advogados, mas começando por um fato recente, que é a eleição que tivemos em todo o país, nas seccionais, que teve novidades relevantes, como aqui no DF, que tivemos a oportunidade de votar do computador, do nosso celular, com o conforto do lar. Tivemos também, graças ao trabalho do Conselho Federal, e um trabalho do qual o senhor contribuiu bastante, para que tivéssemos paridade de gênero nas eleições e tivéssemos cota racial. Queria uma análise do senhor a respeito dessas eleições tão importantes. Gilbert, realmente esse é um momento mágico da nossa instituição, quando há o congraçamento dos advogados para avaliar o trabalho que foi feito, os nomes que se colocam para o pleito eleitoral e referendar uma chapa que apresente as melhores ideias para a advocacia no próximo triênio. Então, as nossas eleições, elas ocorrem sempre na segunda quinzena de novembro, em todo o país. O Conselho Federal dá liberdade para cada seccional de cada estado decidir o dia da sua eleição, mas tem que ocorrer exatamente nesse período, entre o dia 15 e o dia 30 de novembro. A nossa ocorreu no último dia 21, e foi um momento maravilhoso. E esse ano, realmente, como você bem lembrou, nós tivemos uma forma de votação inédita. Aliás, só o Distrito Federal e mais 4 estados tiveram essa forma eletrônica de votação. Essa foi uma proposta do nosso presidente Délio, foi a seccional da OAB que fez essa sugestão para o Conselho Federal, foi aprovado, né? E 5 seccionais, então, contando com a nossa, fizeram esse tipo de votação. Foi extraordinário, foi extraordinário. Demos todo o conforto, segurança, transparência para que os advogados votassem no conforto da sua casa, se estivesse no clube, se estivesse viajando. Tem um detalhe que para mim é bastante expressivo: nós recebemos votos de 18 países, né? E isso mostra o respeito que nós tivemos com todos os advogados da nossa seccional, que puderam votar não necessariamente estando em Brasília. Então isso realmente foi uma coisa inédita e que eu acredito que veio para ficar, porque a experiência, tanto aqui como nas outras 4 seccionais, foi extraordinária. E você lembrou muito bem também 2 questões fundamentais que ocorreram nessas eleições, que foi a obrigação da paridade de gênero e a adoção das cotas raciais. Com relação à paridade de gênero, o presidente Délio e a nossa chapa já inovou desde as eleições passadas. Já em 2018, nós apresentamos para a advocacia uma chapa rigorosamente paritária. Éramos 50% de homens, 50% de mulheres. Isso foi inédito no país. Nenhuma outra seccional, nenhum outro grupo eleito tinha esse respeito à paridade de gênero, que mostra o nosso compromisso com as mulheres advogadas, que em muito pouco tempo, Gilbert, já serão maioria na nossa entidade. Sim. Em muito pouco tempo. E as cotas raciais, Gilbert, essa me deu um prazer
é também inenarrável, porque foi uma luta muito grande que nós travamos no Conselho Federal. Havia uma resistência, por incrível que pareça, de algumas seccionais em já adotar as cotas raciais nessas eleições, mas a nossa bancada brigou muito, e não por outro motivo, senão por uma questão de justiça. Esse era um resgate que a OAB demorou para fazer. Inclusive no voto que eu proferi, falando em nome da bancada, e aqui eu agradeço aos minhas colegas e os meus colegas de bancada de terem me dado a oportunidade de falar em nome do Distrito Federal. Eu fiz um pedido de desculpas, porque a OAB é uma entidade de vanguarda e nós demoramos muito para reconhecer a necessidade de avançar nessa justiça social com os nossos irmãos pretos. E isso nós fizemos, lutamos, conquistamos e praticamos também já nessas eleições, num percentual maior do que era o mínimo exigido. Então isso, eu agradeço muito o presidente Délio, porque abraçou essa ideia também desde o primeiro momento, né? E houve uma compreensão de todos nós aqui do DF sobre a necessidade desse resgate histórico. E nós fizemos esse resgate. Magnífico. E por falar em resgate histórico, conduzindo aqui o fio dessa conversa, o senhor foi presidente da OAB-DF, todos aqui da advocacia do Distrito Federal conhecemos e respeitamos muito o senhor, mas a verdade é que temos uma jovem advocacia, da qual eu me incluo também, que não acompanhou a época da sua gestão, muitos porque sequer eram advogados à época. Eu queria que o senhor aproveitasse essa oportunidade para resgatar um pouco os feitos daquele momento, quais os pontos mais importantes que conduziram a sua gestão. Eu agradeço a oportunidade, Gilbert, porque foi um momento muito feliz da minha vida, muito trabalhoso, né, muito desgastante, mas extremamente feliz, porque eu e o meu grupo, que foi eleito comigo em 2009, nós pudemos realizar muitas coisas em favor da advocacia. A jovem advocacia mereceu um cuidado muito especial, muito especial. Tentamos ampliar o mercado de trabalho da jovem advocacia, principalmente fazendo uma revolução na nossa Escola Superior da Advocacia. Eu sucedi uma professora universitária, mas para minha surpresa, a nossa ESA, nossa Escola Superior da Advocacia, estava totalmente depredada. Esse era o estado com que eu encontrei a Escola Superior da Advocacia. Para vocês terem uma ideia, em 2009, que foi o ano que antecedeu a minha posse, a ESA ofereceu cursos para 806 advogados. No primeiro ano da minha gestão, mesmo tendo que perder uns 6 meses para reformar fisicamente o espaço que era destinado à Escola Superior da Advocacia, nós treinamos mais de 2.900 advogados. No segundo ano, foram mais de 8.000 advogados que passaram pelos diversos cursos da ESA. E no último ano da nossa gestão, foram mais de 10.000 advogados treinados e aperfeiçoados pelos cursos oferecidos pela ESA. Isso me dá um prazer assim indescritível. E foi graças ao foco que a nossa administração colocou na ampliação dos mercados de trabalho dos advogados. Porque os advogados, principalmente o jovem advogado, ele tem que ter a compreensão de que o direito é uma ciência viva, está em constante modificação. E a sociedade vai sofisticando as suas relações sociais. E com isso vai nascendo a necessidade de novas leis para regular esse tipo de situação. De modo que, a partir daí, surgem novos mercados de trabalho. Então, eu falava muito naquela época, eu tive a oportunidade de visitar várias faculdades para dizer o seguinte: olha, direito de família, direito do trabalho, o direito penal, são temas super interessantes, mas que já tem um certo esgotamento do mercado. O jovem advogado ele tem que estar atento aos mercados regulados.
energia elétrica, telecomunicações, saneamento, águas, enfim, mineração. Todas essas novas agências que foram criadas de 98 para cá formam um mercado de trabalho extraordinário. Hoje nós temos as fintechs, né? Hoje nós temos o mercado bancário, enfim, nós temos uma série de outras áreas que o jovem advogado poderia apostar, né? E isso é uma coisa que a ESA tem feito muito. A administração do presidente Délio resgatou isso, né? De utilizar a ESA como forma de despertar o interesse em novas áreas do direito. Eu tive a oportunidade também, entre outras coisas, porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer muito. Mas uma outra atividade nossa que me deu muito prazer foi a instituição do piso salarial do advogado. Isso foi uma iniciativa nossa. Na época, quem presidia a Comissão de Apoio ao Advogado em Início de Carreira era o presidente Délio, e aqui eu gostaria também de fazer um resgate histórico, porque se essa comissão, Gilbert, existe no âmbito da OAB do Distrito Federal, ela foi por conta de uma provocação minha, feita em 1998. Eu, um jovem advogado, tinha 4 anos de formado, compus a primeira comissão desse tipo no Conselho Federal e vi que o Distrito Federal não tinha uma comissão congênere. Então eu tive a oportunidade de apresentar um requerimento para o presidente Saf Carneiro, à época dirigia a nossa seccional, para que ele então instaurasse essa comissão aqui no Distrito Federal, porque essa comissão, ela não só aproxima o jovem advogado da nossa casa, para que ele conheça o funcionamento da nossa instituição, mas ela também é uma oportunidade, né, de apoio ao advogado em início de carreira. E fizemos vários projetos, um deles, a instituição do piso salarial, né? Tivemos a época do governo Agnello, que abraçou a ideia, propôs isso para a Câmara Distrital, e em 3 dias nós conseguimos essa aprovação inédita. Então hoje, se há uma garantia de uma remuneração mínima para os nossos colegas, ela se deu por uma iniciativa dessa gestão, em que eu tive a honra de presidir a nossa entidade. E muitas coisas que foram feitas, principalmente do saneamento tributário da nossa casa. Quando eu entrei, a nossa entidade estava inscrita no CADIM, né, com uma dívida irrisória, tínhamos carros penhorados, né, tudo que constrangia muito, né, a nossa entidade e a nossa classe, né? Então eu consegui quitar os impostos imediatamente, tiramos todos os registros que manchavam os nossos bens móveis, enfim, depois fiz uma ampla reforma no nosso prédio também, no nosso auditório, o nosso ar-condicionado, é vergonhoso dizer, mas a captação de ar do ar-condicionado que atendia o auditório era feita no 2º subsolo de garagem, ou seja, pegava o ar mais poluído para jogar para dentro do auditório. Fizemos uma ampla reforma. Hoje a nossa sala de ar-condicionado lá, ela é mais limpa do que qualquer hospital, né? Porque é um cuidado que a nossa entidade tem. Enfim, foram várias coisas. O clube, fizemos ampla reforma no clube, criamos a subseção do Gama, demos uma sede para a subseção do Gama. Quando eu cheguei na casa, por incrível que pareça, todos os nossos computadores rodavam com software pirata. A gente corria um risco de uma multa, de uma ação judicial e de uma multa enorme. Conseguimos comprar computadores novos, todos com softwares oficializados. Demos pela primeira vez para todas as subseções os mesmos equipamentos que eram usados na sede, porque antigamente, Gilbert, havia um desrespeito tão grande com as subseções que os equipamentos que não serviam mais para seccional eram encaminhados para subseções. Desde a minha época, a gente inverteu essa lógica. Nós
reformamos todas as subseções com o mesmo padrão que utilizávamos na sede. Os equipamentos de informática eram rigorosamente idênticos aos que foram comprados para equipar as salas dos fóruns e do nosso edifício sede. Então isso começou a fazer uma revolução na forma da relação da seccional com as subseções e um respeito igualitário para todos os advogados, seja ele de qual lugar do Distrito Federal que ele estivesse. São inúmeros os feitos e a gente vê o reconhecimento da advocacia do DF ao trabalho e à gestão que o senhor conduziu, então fica o nosso reconhecimento também a esse trabalho. Muito obrigado, Douglas. Seguindo essa conversa, o senhor falou muito da ESA e desse trabalho de ensinamento, porque a advocacia exige um conhecimento próprio. Eu queria uma análise do senhor a respeito do ensino jurídico brasileiro no que diz respeito à formação de advogados. Até que ponto está ou não sendo cumprido o seu papel? Eu acredito que não está. E eu lutei muito para que isso fosse alterado, principalmente aqui no Distrito Federal. Aqui há uma vocação muito grande para o serviço público. Todos os poderes da República estão aqui e eles atraem com bons salários, com segurança na carreira, com rápida promoção, os maiores talentos, principalmente do direito. Mas eu sempre apostei muito na advocacia. Não é uma carreira de curto prazo. Ao contrário, é uma carreira de médio a longo prazo, com raríssimas exceções daqueles colegas que logo ganham uma causa expressiva e já têm um conforto financeiro maior. A nossa carreira, o nosso trabalho é de médio a longo prazo. A gente vai plantando para colher lá na frente. Mas eu sempre apostei muito na advocacia. E, infelizmente, as nossas faculdades aqui preparavam muito mais para concurso do que propriamente para o exercício profissional da advocacia. A gente nunca foi ensinado como abrir um escritório de advocacia, nunca foi ensinado como gerir um escritório de advocacia, né? Nunca nos ensinaram como estabelecer honorários, como captar clientes de forma ética, enfim, e tudo isso já deveria ser ensinado nos bancos da faculdade. Para mitigar um pouquinho isso, a nossa gestão fez um curso de formação para o exercício da advocacia, que era dado gratuitamente para todos aqueles jovens advogados que ingressavam na nossa entidade, que ensinava um pouco isso. Era um curso, já à época, online, mas de extrema qualidade. Para você ter uma ideia, dos cursos da ESA era o mais bem avaliado. E era uma forma que nós tínhamos de dar instrumental para que o jovem advogado também ele apostasse na advocacia. Né? Infelizmente, a administração que me sucedeu, a primeira coisa que fez foi acabar com esse curso. Havia um gasto efetivo com ele, mas para mim isso não era gasto. Era um investimento nos colegas que amanhã ou depois estariam dirigindo a nossa própria entidade. E essa lacuna é evidente, a gente tem falado muito aqui no canal, e sempre que a gente traz entrevistados, isso é denunciado novamente, porque é um fato, o ensino jurídico não está preparando essa formação necessária do advogado, que é uma carreira muito específica e muito exigente. E aí me leva o seguinte, doutor, a perguntá-lo quais caminhos, quais dicas que o senhor tem para aqueles que querem investir na advocacia, que acreditam nessa profissão, mas que talvez estejam um pouco perdidos nessa quadra profissional. Bom, primeiro eu sou o maior entusiasta da advocacia. Eu amo o que faço, nunca tive dúvida de que eu queria ser advogado. Desde pequeno eu já me via assim como uma espécie de conciliador das brigas debaixo do prédio onde eu morava. Né? Eu sempre tentava compor os conflitos, sempre tive essa vocação. E talvez um pouco por influência do meu pai, dos meus irmãos, que são meus grandes exemplos de advogados, eu nunca tive dúvida de que eu queria seguir essa carreira. Então eu digo para aqueles que têm vocação, apostem na advocacia, apostem, sejam perseverantes, porque
lá na frente, com certeza vocês vão colher os frutos. Agora, para isso a gente precisa de um aprimoramento técnico constante. A gente não pode parar de estudar nunca. Eu mesmo comecei a fazer um mestrado agora, estou com 52 anos, 3 filhos, mas tenho que compatibilizar a minha vida profissional, a minha vida familiar com o meu aprimoramento técnico, porque o mercado exige isso. O mercado exige isso. Eu acho também que os estudantes, os jovens advogados, não devem se contentar apenas com o que é dado na faculdade. Porque, como eu falei, tem vários novos ramos do direito que precisam ser explorados e estão ávidos por novos profissionais. Eu, por exemplo, adoro não me especializei nele, mas conheço colegas que estão sendo extremamente felizes nele. Por exemplo, o direito desportivo. Hoje é uma realidade. O esporte no Brasil começa a se tornar um negócio. Então, hoje, eu tenho um sobrinho, por exemplo, que já é professor da CBF Academy. Não é? Ele trata de contratos profissionais de jogadores de futebol. Né? E temos vários litígios, então pode ter uma atuação contenciosa, pode ter uma atuação consultiva. Né? Então é um mercado de trabalho extraordinário. Não só no futebol. Você tem hoje o vôlei, que é bastante profissionalizado, você tem o basquete. Né? Isso eu estou te falando de um ramo. Mas eu já falei de outros tantos aqui hoje, todas essas áreas reguladas, enfim, agora com a LGPD, a área de tecnologia, né? Tudo isso é um manancial e um mercado extraordinário a ser explorado por você, estudante e jovem advogado, ou mesmo aquele mais experiente, porque nunca é tarde para a gente alterar a nossa atuação e buscar uma satisfação financeira e pessoal maior com o nosso trabalho. Doutor, hoje nós temos a alegria de estar aqui no seu escritório, conhecendo essa estrutura incrível e conversando um pouquinho sobre a administração de um escritório de advocacia que é tão complicada. Hoje até questões como proteção de dados, como o compliance dentro do meio jurídico também. Então são vários assuntos importantes, desde aquele sócio iniciante até aquele que já tem mais experiência. Queria que o senhor compartilhasse algumas dicas para quem está nos assistindo. Esse é um tema também palpitante. Esse escritório que você está aqui, por exemplo, também tem sofrido uma verdadeira revolução. E por incrível que pareça, no período da pandemia, a gente começou no início de 2020 uma parceria com a Fundação Dom Cabral, lá de Belo Horizonte, para profissionalizar a nossa gestão. E logo no dia 1º de março nós fizemos uma fusão com o escritório de São Paulo, que nos impôs a abertura de uma filial em São Paulo, né? Aumentamos a área de atendimento aqui do escritório para novas áreas do direito. Também no âmbito da pandemia, em junho, admitimos um novo sócio com uma pequena equipe para abrir também uma nova área societária aqui no escritório e logo após isso começamos a reforma de um escritório também recém-aberto lá em Recife. Então hoje nós temos já mais 2 unidades fora de Brasília e o nosso quadro de advogados mais que dobrou nesse período de pandemia, um período em que muita gente ficou paralisada, enfim, e a gente aproveitou para profissionalizar e edificar praticamente um novo escritório. Né? Não é simples a administração do escritório. Hoje, por exemplo, nós temos aqui destacada uma sócia que só faz isso. Ela não faz mais nenhuma petição de juntada de subestabelecimento, como a gente brinca aqui. Ela não atende mais cliente, ela fica exclusivamente no controle e no gerenciamento das diversas áreas do escritório. Ela vê a questão de produtividade, economicidade, ela cuida das nossas consultorias externas, nós temos consultoria de compliance, continuamos com essa consultoria da Dom Cabral, estamos implantando agora um novo sistema de acompanhamento de processo, temos também um novo sistema de ERP
por conta da robustez que o escritório hoje já exige, né? Então a gente tem feito um investimento contínuo no escritório. E isso não começou agora, isso começou em 2010, quando nós fundamos esse escritório, né? Eu e meu irmão mais velho e um cunhado tínhamos já uma experiência na advocacia, vínhamos de um escritório que foi fundado pelo meu pai e pelo meu irmão mais velho, né? Então a gente já tinha assim, uma certa noção do que era a montagem e a administração de um escritório. Mas exige também muita atenção nossa, muita dedicação, e não é diferente um escritório como o nosso, que já nasceu com alguns clientes, já com um número expressivo de advogados, éramos 11 advogados à época, daquele recém-formado que também quer abrir, tem o sonho de abrir o seu escritório. A única coisa que eu peço e que eu indico para os nossos novos colegas cuide muito do gasto, seja muito, entre aspas, mineiro na hora de assumir qualquer gasto, seja o tamanho da sala, o tipo de móvel, só não economize nos equipamentos que vão dar produtividade para o seu trabalho, né? Uma boa conexão da internet, um bom equipamento, um bom computador, uma boa impressora, porque eventualmente você precisa também ainda imprimir certas coisas. Agora, com todo o resto, seja muito cauteloso no gasto. É muito difícil a gente gerar receita, por isso que é muito mais fácil a gente controlar as despesas. Então essa eu acho que é assim, a dica de ouro para aquele colega que quer começar. E a possibilidade de uma associação com outros colegas, dividindo um pouco dos custos e dos riscos, sempre é uma boa. Porque se eu sou bom numa área, tenho pendão para uma área, você gosta de uma outra área diferente, por que não juntar os nossos interesses, montar? Porque em vez de eu ter uma secretária e você ter uma secretária, a gente pode ter uma secretária única que vai nos atender muito bem, principalmente no início, em que a gente não vai ter assim um movimento tão grande no escritório. Então, você identificar um colega que você tem afinidade e que topa o desafio de construir uma estrutura, pode ser também uma oportunidade de negócio. Sempre, de novo, cuidando dos custos e das despesas correntes. Doutor Caputo, é difícil encerrar uma entrevista como essa, porque são tantos assuntos e a experiência do senhor nos levaria a falar por horas aqui. E eu gostaria de falar por horas. A gente encerra com o coração partido, mas espero tê-lo novamente aqui no nosso canal. Sem dúvida, a hora que você me chamar, foi um prazer enorme estar aqui contigo, Gilbert, ter a oportunidade de bater esse papo contigo, com a sua audiência, os nossos colegas advogados, os estudantes que amanhã estarão engrandecendo também a nossa entidade. E pode me convocar, estarei sempre à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado.